Hoje nós vamos falar sobre função quadrática, também conhecido como função do segundo grau. Lembrando que função não tem grau, tá? Quem tem grau é a equação, no caso para determinar as raízes dessa função, tá? Então o nome correto é função quadrática. O que é uma função quadrática? Essa função, inclusive nós aprendemos essa função pela primeira vez que a gente tem um contato com ela no ensino fundamental, no nono ano geralmente, né? Que é uma função da forma ax quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero, porque se o a for zero, vira uma reta, que é uma função afim, né? Então, a gente pega a função afim e soma um termo quadrático nela, que envolve o x quadrado. As raízes dessa função são determinadas do jeito que você aprendeu lá no ensino fundamental. Como? Ou pela fórmula de Bhaskara, né? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde delta é b quadrado menos 4ac. Ou usando soma e produto, que é útil quando o a é 1. Então, quando o a aqui for 1, né? Você pode usar a soma e produto. Quando o a for diferente de 1, aqui vai ficar uma fração, que aí você tem que dividir por A, né? Aí não é muito viável você usar a soma e produto, certo? Então, quando o A for 1, ou se o A não for 1, mas você divide toda a equação por A e vira 1, você usa a soma e produto. Como funciona? Você tem que achar dois números que somados dá o B com o sinal trocado, então menos B, e multiplicados dá o C, né? O gráfico dessa função quadrática é uma parábola, como a gente aprende lá no primeiro colegial, no nono ano, né? E essa parábola, ela está estritamente ligada ao parâmetro A e ao parâmetro delta, né? Que envolve os outros, ó, B e C. Então, quer dizer, tudo aqui influencia na parábola. O papel do A é falar se a parábola está com concavidade para cima ou para baixo. E o papel do delta é falar se existe uma raiz, duas raízes ou não tem raiz real. Tá? Então, olha, se o delta é positivo, o que acontece? Essa raiz aqui existe, né? Ela é um número real, e aí você vai ter uma por mais e uma por menos. Então, duas raízes distintas. Ou seja, o gráfico vai ser concavidade para cima porque o A é positivo, cortando o eixo x em dois pontos distintos. Se o delta é zero, raiz de zero é zero, então essa parte que some, sobra só menos b sobre 2a. E aí o menos b sobre 2a é a única raiz, né? Ou seja, x1 e x2 são iguais. Então, só vai cortar o eixo x em um ponto. E quando o delta é negativo, essa raiz é um número complexo. Esse número aqui não é real, portanto, não corta o eixo x. A gente chama essa parábola de parábola flutuante. Quando o a é negativo, tudo igual, só que agora com concavidade para baixo, né? Ó, aqui, se o delta for igual a zero, aqui, se o delta for menor que zero, uma parábola flutuante. Então, o principal da função quadrática é justamente isso, você saber quando a concavidade é para cima, quando a concavidade é para baixo, se tem uma, duas ou nenhuma raiz, né? Então, vamos fazer um exemplo aqui da construção de um gráfico, só para você ver como funciona, na prática, tudo isso que eu acabei de falar. Tá? E aí a gente vê o papel dos outros parâmetros. A gente viu do A, né? E a gente viu do delta. O A é responsável para falar se a concavidade é para cima ou é para baixo. E o delta me fala a quantidade de raízes que tem. Por exemplo, como que eu esboço o gráfico da função? 2x² menos x mais 1. Então vamos lá.
o A é positivo. Então eu já sei que a concavidade dessa parábola é para cima. Tem raiz? Bom, vamos calcular pela fórmula de Bhaskara. B quadrado, né, ó, aqui o A é 2, o B é menos 1 e o C é 1. Então fica B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então eu tenho que o delta vai ser 1 menos 8, que dá menos 7. Então, o delta é negativo. Ou seja, se o delta é negativo e o A é positivo, eu vou ter uma parábola flutuante, né? Mas aí perceba o seguinte, eu sei que a minha parábola, ela não corta o eixo X, né? Eu só sei uma coisa, que ela tem concavidade para cima, mas eu não sei se ela está para cá ou se ela está para cá. O que determina isso é um outro parâmetro, né? Como que eu faço para descobrir onde corta o eixo Y? Olha, eu faço o x igual a zero. Se eu fizer o x igual a zero, eu vou ter f de zero vai ser 2 vezes 0 quadrado menos 0 mais 1. Isso tudo dá 0, 0, sobra só 1. Então, a minha função quadrática sempre corta o eixo y no C. Então eu sei que a minha função passa aqui no ponto 1. Isso eu sei. Só que mesmo assim eu não descobri se a parábola está para o lado direito ou está para o lado esquerdo do eixo y. Né? Então, quem me fala isso é o B. Inclusive, esse parâmetro B, muita gente não sabe o papel dele. A gente sabe o papel do parâmetro A, que é falar se a concavidade é para cima ou é para baixo, né? A gente sabe o papel do delta, que é falar o número de raízes. E o C, que agora a gente viu, que é onde a parábola corta o eixo Y, né? Mas agora, e o B? Para que serve o B? Então, ó, vamos considerar aqui o A positivo. Ou seja, a concavidade é para cima. E nesses dois aqui, o A negativo. Ou seja, concavidade para baixo. Se eu considerar o A positivo, concavidade para cima, e o B positivo, o que acontece com a minha parábola? Quando o B é positivo, ela tem que cortar o eixo Y crescendo. Ou seja, tem que ser alguma coisa assim, ó. Tá vendo? A parábola tem duas partes, a decrescente e a crescente. Então, quando o B é positivo, significa que a parábola passa pelo eixo Y crescendo. Se o B é negativo, com a concavidade para cima, significa que a minha parábola vai ter que passar pelo eixo Y decrescendo. Então, alguma coisa parecida com isso assim. Olha lá, ó, na parte decrescente. Quando o A é negativo, concavidade para baixo, vou considerar o B positivo e depois o B negativo. Então, concavidade para baixo e a parábola passa pelo eixo Y crescendo, porque o B é positivo. Então, só pode ser alguma coisa com esse aspecto. E quando o B é negativo e concavidade para baixo, só pode ser alguma coisa com esse aspecto. Então, perceba. E claro, quando o B é igual a zero, o que acontece? Né? Acontece o seguinte, eu vou colocar aqui, ó. Se o A é positivo e o B é igual a zero, e se o A é negativo e o B é igual a zero. Acontece que o gráfico não cresce nem decresce no eixo Y, né? Ele tem exatamente o pontinho que a gente já vai dar o nome para ele em cima do eixo Y. Então, assim ou alguma coisa assim, né? Ó, nesse caso. Então, quando o B é positivo, passa pelo eixo Y crescendo. Quando o B é negativo, a minha parábola passa pelo eixo Y decrescendo, né? Ó, nesses dois casos. E quando o B é zero, a minha parábola passa pelo eixo Y no pontinho que é onde ela deixa de ser decrescente e passa a ser crescente, ou ela deixa de ser crescente e passa a ser decrescente. O nome desse pontinho é vértice, e nós vamos falar dele já já.
Então, nesse caso aqui, olha só quem é o meu B. Negativo. Então, se o meu B é negativo, eu sei que a minha parábola tem que passar pelo eixo Y decrescendo. Ou seja, a minha parábola não pode ser assim. Concorda? Então, ela só pode ser alguma coisa com esse aspecto aqui, ó. Lembrando que isso aqui é um esboço do gráfico. Não preciso desenhar perfeitamente. Vocês entenderam a ideia? Então, essa que é a ideia que está por trás da função quadrática, né? Saber esboçar o gráfico da função, saber analisar. Depois nós vamos resolver alguns exercícios para vocês verem que tem alguma interpretação aí no meio, tá?